Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aleluia. Estamos felizes, né, por estarmos aqui nesse culto virtual. E eu trouxe como reflexão, uma breve reflexão, que eu intitulei Diga ao povo de Israel que marche. Essa palavra está no livro de Êxodo, no capítulo 14, e eu vou ler alguns versículos aqui. Vou ler o versículo 14 e 15. Diz assim, a partir do 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso é Moisés falando, né? E no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A irmã Cida abriu o culto dessa manhã falando sobre esse momento turbulento em que a igreja e o mundo têm vivido, né? Esse momento de coronavírus, de zika, dengue, chikungunya, e agora recentemente nuvem de gafanhotos e nuvem de poeira do deserto do Saara, coisas impensáveis, né? Até aquela pessoa que em 2019 achou que foi um 2019 difícil, com a tragédia lá em Brumadinho, com 300 mortos, jamais imaginaria que teria esse momento tão difícil, né, com o desemprego aumentando de uma forma absurda, pessoas sem receber o auxílio, com dificuldade até para as coisas mais básicas, né? Mas apesar dessas adversidades, Deus nos manda avançar. Nesse trecho que nós lemos, ele fala da situação do povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, e se deparou com um mar à sua frente, montes por todos os lados, Faraó vindo com toda a velocidade, com aquela fúria, parecendo Saulo quando perseguia os cristãos, que respirava ameaças e morte. Então, toda essa dificuldade. Mas Deus mostrou sua misericórdia. E ainda mostrou sua misericórdia com o povo murmurando, mesmo depois de ter passado por essas pragas do Egito, de ter visto com seus próprios olhos essas pragas e o auxílio de Deus para o povo de Israel, ter tido essas experiências, de ter passado por essa 10ª e última praga, que foi a morte dos primogênitos. E o povo murmurando, que a murmuração em si já está dizendo que o que Deus está fazendo não é bom. Então, meus queridos, nos dias de hoje, nós não podemos, em hipótese alguma, murmurar, porque se nós chegamos até aqui, temos que estar com o coração grato e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor me fortaleceu para que eu chegasse até esse momento aqui, né? No meio das horas de angústia, temos uma tendência natural de esquecer o que Deus tem nos ensinado, de esquecer tudo que nós lemos acerca da vida de Cristo nos evangelhos, tudo que ele nos ensinou. Mas, como diz lá em Lamentações 3:21, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança é Cristo. Nós não podemos transformar um dia ruim, porque todos nós temos dias ruins, mas nós não podemos transformar um dia ruim em uma semana ruim. Temos que entender aquele momento como um ensinamento de Deus. Se Deus permitiu que nós passássemos por determinada situação, é porque nós teremos o escape. Deus não vai nos dar nenhuma situação em que nós não possamos suportar, né? E ele nos ordena, ele não disse lutar, ele disse marchar, porque quem pelejará é ele, o nosso general. A centralidade de Cristo, como o pastor tem pregado na igreja e como nós temos lido na palavra de Deus.
né? Tudo tem que ser levado aos pés de Cristo, porque Ele que levou os nossos pecados, as nossas transgressões, para que nós tivéssemos vida em abundância, alcançássemos a salvação. Mas por que nós devemos marchar? Eu elenquei três motivos por que nós devemos marchar. Primeiro, porque Deus não nos chamou para o fracasso. Nós somos mais que vencedores. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Vamos abrir aqui. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, vou começar do 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tem outro versículo-chave, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, onde ali diz que Deus nos dá a vitória. No 15. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos bem assessorados porque Deus não nos chamou para o fracasso. Nós somos mais que vencedores. Um segundo motivo por que devemos marchar é porque Deus é maior que qualquer dificuldade. Jesus nos advertiu que nós teríamos aflições, mas ele logo em seguida colocou e nos confortou que ele venceu o mundo. Ou seja, todas as situações são muito minúsculas, porque nós podemos vencer todas elas. Nós podemos vencer com a paz que Cristo colocou em nossos corações, que o mundo não entende. Então, a partir do momento que nós temos essa paz, pode estar um turbilhão de situações, um turbilhão de coisas, um turbilhão de dificuldades que nós passaremos por todas elas. Claro que logo quando a situação chega, nós temos uma característica de se abater num primeiro momento. Mas nós temos que levantar, juntar os caquinhos, sacudir a poeira e bola para frente. Porque nós somos mais que vencedores. Nós temos um alvo, prosseguimos para Cristo. Então, meus queridos, as situações todos nós passamos por dificuldades, uma perda de emprego, uma perda de um ente querido. Essas dificuldades acontecem e a gente se coloca no lugar dessas pessoas muitas vezes. Por exemplo, se falece uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, por mais que nós saibamos que está nos braços do Pai, nós sentimos aquela dor da saudade, a dor da falta. Muitas vezes até nos angustiamos, pensando assim, e agora, o que vai acontecer? Nós aqui em casa, eu e Dani, nós conversamos até essa semana, assim, que Deus está no controle de tudo. Que se fosse o caso de um falecer, o outro estaria ali, coberto, os dois, se falecêssemos todos os dois, nossos filhos seriam cuidados pelos avós, sempre haveria a proteção de Deus em qualquer coisa que nós fizéssemos. Em qualquer situação, Deus está no controle. Essa situação, esse pensamento que nós temos que ter. Tudo, o Senhor vai dar uma resolução para a gente. Tudo, tudo. Nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque Ele está no controle. Mas porque também devemos marchar no terceiro tópico que eu elenquei aqui. Porque Ele marcha conosco.
Ele disse que não nos desampararia. A palavra está em Hebreus 13, no capítulo 13, versículo 5, a parte B. 13, capítulo 5, a parte B, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E no versículo 6, logo em seguida, ele diz: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Né? Então fica a reflexão aí. Quem me poderá fazer o homem? Se o Senhor é meu auxílio, nada temerei. Né? Então, se Deus nos deu essa ordem para marchar, é que a vitória é certa. Nós vamos passar para o outro lado do mar e cantar o hino da vitória. Vai passar tudo, coronavírus, esse momento turbulento, essa nuvem de gafanhotos, vai passar tudo. Só o que não vai passar é a palavra do Senhor, conforme ele já preconizou na sua palavra. Então, meus queridos, concluindo, nós temos que ter essa palavra meditada de dia e de noite em nossas vidas. No mundo secular, as pessoas dizem que bebem na tristeza para afogar as mágoas, bebe na alegria para comemorar. Mas nós que somos salvos, nós não bebemos, mas nós não nos embriagamos com o vinho em que a contenda, mas nós nos enchemos com o Espírito Santo, porque isso agrada ao nosso Deus e isso é bom para nós que somos espirituais. Precisamos alimentar o nosso espírito a cada dia. Então, se alguma coisa de ruim acontece, nós vamos para a palavra para poder nos fortalecer. Se algo bom acontece com a gente, nós vamos para a palavra para poder agradecer. Porque nós vemos em toda a Bíblia os feitos do Senhor, os feitos para a sua igreja, os feitos para aquele que teme. A gente vê quando a Bíblia relata pessoas que estavam em conformidade com a palavra, diz, temente a Deus, andava conforme a palavra de Deus. E isso é que nós precisamos meditar, né? E andar cada dia. Não só ouvir, né? Mas praticar essas palavras, para que nós possamos, de uma forma prudente e saiba atravessar qualquer tempestade, assim como nós vimos no culto de quarta-feira, que as duas casas passaram pelas mesmas intempéries, ventos, transbordamento de rios, mas a que estava firmada na rocha, essa prosperou, essa conseguiu passar sem nenhum dano. E isso é o que nós temos que ter, estar firmados na rocha, ter essa resiliência. Né? Hoje se fala muito em resiliência, e sempre mostra, normalmente, a imagem daquele bambu em que passa o vento, ele enverga, fica próximo de tocar no chão, mas quando o vento passa, ele retoma a sua forma natural, e é voltada para os céus. E essa foi minha reflexão. Que Deus continue abençoando os irmãos. E o que não foi entendido, que o Espírito Santo possa completar em seus corações. Glória a Deus. Eu retorno a palavra à irmã Cida. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando e te usando, meu irmão. Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o pastor João. Pastor? Oi, Cida. Glória a Deus, né, irmãos? Oportuna palavra, Fernando. Deus Amém. Continue te dando graça. Nós temos que avançar, né? Essa é a ordem do Senhor para a igreja, para as nossas vidas, para as nossas famílias, né? Avançar, mesmo diante de todas essas circunstâncias que nos cercam, nós avançamos pela fé.
Então, meus irmãos, vamos realmente meditar nessa palavra, tomar posse dessa palavra, não sei o que cada um está passando e no seu íntimo, a gente sabe superficialmente, mas no íntimo de cada um que está aí na sala, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem o seu deserto, mas a palavra dessa manhã é que avancemos em nome de Jesus. Então, vamos passar aqui para Neuza, em seguida voltaremos para encerrar o culto com oração. Deus continue abençoando. Graça e paz, meus queridos. Estamos quase que finalizando o nosso encontro de hoje, né? E muito proveitoso, muitas coisas foram ditas, que alimentou a nossa alma, fortaleceu o nosso espírito, edificou a nossa fé. Deus abençoe o irmão Fernando, que você, meu querido, possa ser sempre a instrumentalidade nas mãos do Senhor, multiplicando os talentos que Ele te deu, proclamando o reino, o evangelho, com palavras, com louvores. Temos orado pela família Pereira, para que seja próspera e abundante no evangelho, né? Assim como todas as outras. E por falar em oração, irmão, foi muito, muito, muito bom nossa torre de oração. Nesses nossos encontros, várias passagens bíblicas foram lidas, né? Mas eu gravei, guardei várias no meu coração, mas uma saltou, né? Sobressaiu, que é Provérbios 15, 8, quando diz assim, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que diz assim, o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, né? Mas, porém, se alegra com a oração dos bons. O Senhor se alegra com a oração dos bons, dos justos, justificados em Cristo. E nós passamos 24 horas em oração, um após o outro, de forma ordeira, organizada, focada, apresentando ao Senhor clamor e súplica, pedindo que o Senhor entre com providência, envie socorro, envie auxílio. E por diversas vezes na Bíblia nos diz que o Senhor se inclinou para ouvir, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, que o Senhor atentou para a súplica da nação, daqueles que clamam, daquele que busca, conforme Jeremias diz, né? Clama a mim e responder-te-ei. É promessa de Deus que não falha. E anunciei coisas boas que ainda não sabes. Realmente, como foi aberto o nosso culto, muitas coisas estão nos sobrevindo, uma após outra, e a gente mal se recupera de uma, já acontece outra, né? Nós ficamos como que pasmos, mas diga o povo que marche, diga o povo que aquiete, e saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle e no domínio de todas as coisas, né? Como foi lá na visão de Isaías, que nós bem conhecemos o relato. Cabe a nós orar, cabe a nós fazer o versículo que Andréa leu, né? Entrar em nosso quarto, fechar a porta, buscar o Senhor em secreto, que Deus em secreto nos ouve e nos atende e nos responde segundo a sua misericórdia. Meus queridos, que esses 10 itens apresentados na nossa torre não tenha sido só de sexta para sábado, não, eu sei que não, mas que nós possamos dia após dia, de coração, de alma, em unidade, estar apresentando ao Senhor esses itens, buscando o mover da mão do Senhor, buscando a misericórdia e o agir do Pai. Que a igreja não fique engessada somente a um convite pastoral, a um programa de oração, a uma horinha, um momento. Não, irmãos, não. Invista em oração. A oração alegra o coração de Deus. Vamos alegrar o coração do nosso Pai, orando, entrando em nosso quarto, fechando a porta, estando em secreto, em intimidade, em busca. E ali a gente vai ver o agir, o mover dos céus
o poder de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E foi de Deus mesmo, a iniciativa do pastor dessa convocação da torre de oração. Nós precisávamos, já estávamos impactados com tantas coisas que nós tomamos conhecimento, né? Telefone, mensagens, muitos recorrem pedindo oração e a gente atende na medida do possível, mas o relato da irmã Léa realmente também nos impactou, né? O atendimento que ela fez da sua cliente, a pedagoga, que falou sobre a agressão familiar, como que tem crescido, como está forte, negativamente forte, a questão da agressão, não só verbal, não só psicológica, mas a agressão física. Mulheres, crianças, idosos, sendo vítimas dentro da sua própria casa, debaixo do seu teto. Isso nos deixou inquietos, nos incentivou a orar e a buscar mais. E que isso não pare, irmãos, que isso não pare. Que a igreja possa ser uma igreja de oração, uma igreja intercessora, uma igreja que esteja na brecha, uma igreja que busca, porque esse é o teu papel. Nós não estamos aqui só para presenciar, acompanhar no noticiário, se compadecer de longe, ficar na plateia. Não, que os nossos joelhos se dobrem, né? Buscando, clamando, que as nossas mãos se mobilizem naquilo que tiver ao nosso alcance para ajudar, para favorecer, para fazer com que isso faça parte de um passado. Pois a noite, o choro pode durar uma noite, não é verdade? A noite pode ser tenebrosa, doída, chorosa, mas a alegria vem no amanhecer. A alegria vem no amanhecer. Esse início de ano eu considero como uma noite. Até então, essa noite está longa, né? Muitas coisas, muitos choros nesta noite. Mas vai chegar o amanhecer de 2020, viu? E nós vamos ver o sol brilhar, o sol da justiça, Cristo Jesus brilhar. Deus abençoe e vamos orar com o pastor. Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Nossas 24 horas foram maravilhosas. Amém. E, em particular, para nós aqui, conseguimos fazer uma vigília até as 5 da manhã. Foi uma vigília à base de salmos, né? Saltério. A gente conseguiu fazer a leitura de 47 salmos, incluindo o 119, viu? Fomos do Salmo 103 até o 150. Tivemos a noite toda, como a igreja aqui estava bastante reduzida em número. Então, estudamos os salmos e orando ao Senhor, foi muito bom. E eu creio, meus irmãos, que Deus nos deu muitas respostas, e muitas delas nós não vemos, algumas possivelmente sim, mas sigamos com esse foco. Glória a Deus. Outra coisa, a gente está aí, como os irmãos sabem, esse tempo de quarentena ou de isolamento, e a irmã Neuza já comentou sobre a questão das violências domésticas. Ontem nós estávamos ouvindo uma reportagem aqui, temos ouvido pouco televisão, mas ontem em um dos jornais a gente viu um balanço da questão de pedidos de divórcio, e a China, as filas são imensas, muitas filas nos cartórios, Estados Unidos da mesma forma, e no Brasil também. Então, é como se o inimigo, meus irmãos, estivesse, ou está, né, se aproveitando desse momento, porque para o inimigo das nossas almas, quanto pior, melhor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tem aproveitado esse gancho para potencializar os seus desastres, né, na família. Então,
eu peço aos irmãos que tenham esse foco, continuem orando a Deus por essa questão familiar. E que você também que está em casa possa buscar a oportunidade de estar em comunhão com a sua família, também participando das atividades domésticas, né, em casa, o maridão aí, né, trabalhar isso. Isso é muito importante. Aqui em casa a gente tem revezado, né, dando uma folga à dona Neuza na cozinha. Então, na quarta-feira a dona Rebeca fez o almoço. Como é que é o nome daquela comida? Batata recheada. Batata recheada, né? Na quinta eu fiz uma vaca atolada. O pessoal gostou muito aqui. E ontem, aliás, na sexta, Gabriel fez a feijoada, né? Uma feijoada juazeirense aqui. Então a gente está trabalhando, né? Para poder manter, assim, essa cooperação, né? E aí, claro, com o suporte de Dona Neuza, a gente vai fazendo as coisas também. Então, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de comunhão, é tempo de súplica, e assim o Senhor vai nos dando respostas e sairemos dessa situação aí muito mais fortalecidos. Amém. A sua família fortalecida, amém, a igreja fortalecida, né? E tocaremos aí o barco em nome do Senhor. Vamos orar. Sim. Senhor, nós cremos no teu poder, há poder no sangue de Jesus, o sacrifício remidor do Calvário, a graça oferecida pela cruz. Louvado seja o teu nome, porque nós cremos, Pai, nós podemos avançar, amém, podemos marchar, mesmo com o mar na frente. Se o mar não se abrir, nós poderemos pisar sobre as águas, porque em teu nome podemos, ó Deus, como diz a tua própria palavra lá em 1 Coríntios 15, 57, como nós lemos nessa manhã, que graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos o teu nome, Pai, porque cremos na tua palavra. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, a nossa adoração. A ti pertence a honra e a glória, todo louvor. O Senhor está no centro. Muito obrigado por essa manhã, por cada irmão que está na sala online. Amém. Senhor, por aqueles que não puderam entrar, nós te pedimos agora a tua bênção. Sim, pelos irmãos que estão em viagem, o teu servo sim, Robson e Geisa. Sim. Senhor, todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma estão nesse momento impedidos de estar participando, o Senhor visite com graça. Ó Deus, aquele que está em uma demanda difícil, que o Senhor tenha misericórdia. Amém. Queremos te apresentar a vida de Wellington, ó Deus, que está ali, Senhor, a situação um pouco mais séria. Visita aquela vida, glorifica o teu nome, ó Deus amado, para que o Senhor seja glorificado na vida dele, possa receber a tua bênção, o teu nome seja glorificado. E pedimos também pelo irmão Atanael, Senhor, que está ali hospitalizado, a irmã Zirlene, que também está hospitalizada. Senhor amado, tome em tuas mãos essas vidas. Ó Deus, pedimos pelo pastor Júlio, lá de Castelo Branco, pai, também que está hospitalizado. Ó Deus, o pastor o pastor José Carlos também. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre o teu servo. Amém. Para a glória do teu nome, Pai amado. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, nos concede também a tua direção em nosso tempo aí, ó Deus, de quarentena, de isolamento. Senhor, dar-nos sabedoria, dar-nos graça, que haja entendimento e que toda ação do inimigo seja rechaçada. Amém. Ó Deus, qualquer tentativa de desarmonia, de desunião, de contenda, nós repreendemos em nome de Jesus, pelo teu poder, e que o Senhor reine. A nossa casa é tua, Senhor. Amém. A nossa família é tua. Amém. Reina nas nossas famílias, nos nossos lares. Ó Deus, a casa que um dia te recebeu jamais saberá viver sem ti, e a nossa casa é tua, Senhor. Aceita o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus, para a tua glória
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe.